Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto super sério e que às vezes passa batido: o diabetes em cães e gatos. Pois é, essa não é uma doença só de gente, não, e está se tornando cada vez mais comum nos nossos bichinhos. E fica sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Será que o pet está tentando avisar alguma coisa? Muitas vezes os sinais são bem discretos, mas eles existem. E saber identificar esses sinais, nossa, isso pode mudar tudo na saúde e na longevidade do animal. Então, para a gente organizar as ideias, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, vamos entender por que isso virou uma preocupação. Depois, os 4 principais sinais de alerta, os fatores de risco, o que dá para fazer para prevenir e, por último, como é o tratamento. Então vamos lá, mergulhar de cabeça nesse assunto. Para começar, o que é, afinal, o diabetes nos pets? De um jeito bem simples, o diabetes mellitus é uma doença que bagunça a forma como o corpo usa o açúcar, a glicose, para gerar energia. Pensa assim, a insulina é como se fosse a chave que abre a porta das células para a glicose entrar e virar combustível. Se não tem essa chave, ou se a fechadura está com problema, a glicose fica toda acumulada no sangue. E aí, começam os problemas. E aqui tem uma coisa muito, mas muito interessante. A diferença entre cães e gatos é gritante. A maioria dos cães desenvolve o que a gente chama de tipo 1, sabe? O corpo simplesmente para de produzir insulina suficiente. O tratamento, nesse caso, é para a vida toda. Já os gatos, eles costumam ter o tipo 2. O corpo até produz insulina, mas as células meio que ignoram ela, ficam resistentes. E por que isso é tão importante? Porque no caso dos gatos, com tratamento certinho, a doença pode ser revertida. Certo, mas como é que a gente percebe isso em casa, no dia a dia? Bom, existem 4 sinais super clássicos, que até formam uma sigla fácil para a gente não esquecer. São os famosos 4 Ps. O primeiro P é de polidipsia. O bicho bebe água sem parar, muito mais que o normal. O segundo é poliúria, faz muito mais xixi ou em maior quantidade. O terceiro, polifagia, uma fome de leão, parece que nada a satisfaz. E o último, que é o mais estranho, é a perda de peso. Pensa só, o pet come mais e mesmo assim emagrece. Ficar de olho nesses 4 sinais já é um belo começo. E não para por aí. Além desses 4, tem outros sintomas bem específicos de cada bicho. Nos cães, uma coisa que pode acontecer e é bem chocante é a cegueira súbita, por causa de catarata. Já nos gatos, um sinal clássico é uma fraqueza nas patas de trás. Eles começam a andar de um jeito estranho, apoiando o calcanhar no chão, sabe? Quase como se estivessem agachados. Beleza, já sabemos o que procurar. Mas por que isso acontece? O que aumenta a chance de um pet desenvolver diabetes? Vamos dar uma olhada nos fatores de risco. Olha, quando a gente bate o olho nas fatores de risco, uma coisa grita na nossa cara: obesidade. É o fator número 1, tanto para cachorro quanto para gato. E a melhor parte é que esse é o principal risco que a gente pode controlar. A idade também pesa, né? Cães têm um pico de risco ali entre 7 e 10 anos. Gatos, o risco aumenta depois dos 10. E tem uma curiosidade sobre o gênero. Fêmeas não castradas têm mais risco entre os cães e machos castrados entre os gatos. Bem específico, né? Mas ó, nem tudo é má notícia. A grande verdade é que muitos casos podem ser evitados. Então agora a gente sai da teoria e vai para a prática. O que dá para fazer para prevenir? E a prioridade máxima, o ponto central de tudo, é o controle de peso. Não tem jeito. Manter o pet no peso ideal é a coisa mais eficaz que se pode fazer. E isso diminui absurdamente as chances da doença aparecer, principalmente nos gatos. Para isso, o caminho passa pela dieta. E não é só escolher uma ração de alta qualidade, não. O grande segredo está na quantidade. Controlar as porções e, gente, maneirar nos petiscos. Tem uma regra de ouro que ajuda muito. Os petiscos não podem passar de 10% do total de calorias que o animal come no dia. E junto com a dieta, claro, vem o exercício. Não tem como separar os dois. Para os cães, passeios diários são sagrados. Já para os gatos, que a gente sabe que são mais de boa, o negócio é estimular a brincadeira dentro de casa. Pega uma varinha, um laser, uns 15, 20 minutinhos por dia já ajudam a manter o metabolismo funcionando e o peso em dia. Outra coisa super importante na prevenção é a vigilância. É fundamental levar o pet para check-ups no veterinário pelo menos uma vez por ano. Sabe por quê? Porque um simples exame de sangue pode pegar alterações muito antes de qualquer sintoma aparecer. Dá para descobrir um estado de pré-diabetes e agir antes que a coisa fique séria. E tem mais algumas dicas valiosas. Por exemplo,
A castração em cadelas ajuda a reduzir o risco que está ligado aos hormônios. Cuidar da saúde da boca também. Uma inflamação na gengiva pode piorar a resistência à insulina no corpo todo. E, claro, ficar de olho em medicamentos, principalmente o uso prolongado de corticoides, sempre com acompanhamento do veterinário. Tá. Mas e se mesmo com todo o cuidado do mundo, o diagnóstico de diabetes chega? A primeira coisa é respirar fundo. É uma doença séria, sim, mas é totalmente tratável. O pet pode e vai ter uma ótima qualidade de vida. O tratamento, na verdade, vira uma rotina, um compromisso diário. Geralmente é um combo de coisas: injeções de insulina todo dia, uma dieta terapêutica bem específica, uma rotina de exercícios controlada e, claro, monitorar a glicose no sangue para ver se está tudo nos eixos. E aqui eu volto naquele ponto que é uma luz no fim do túnel, principalmente para quem tem gato. Com um diagnóstico no comecinho e um tratamento bem feito, muitos gatos com diabetes tipo 2 conseguem entrar em remissão. O que isso quer dizer? Que eles podem simplesmente não precisar mais das injeções de insulina. É incrível. E com tudo isso, a gente chega na conclusão mais importante de todas. Nenhuma dica, nenhuma informação que a gente conversou aqui substitui a avaliação de um profissional. Se tem qualquer suspeita ou mesmo para montar um plano de prevenção, a conversa com o médico veterinário é fundamental, não tem como fugir disso. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de tudo isso, qual pequena mudança dá para começar hoje pela saúde do pet? Será que é negar aquele petisco a mais? Ou talvez esticar o passeio em 5 minutinhos? Cada coisinha, por menor que pareça, faz uma diferença enorme. No fim das contas, a saúde deles está nas nossas mãos.